Oi, meus amores, de volta aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe seu like para atingir mais pessoas. Estamos lendo 1 Coríntios, paramos no capítulo 6. Vamos lá, continuar a ler a polêmica aqui, que Paulo tá falando para não seguir, maus exemplos. Vamos lá, capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos a julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para os juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Uau, profundo aqui tá dizendo, né? Que Deus perdoou. Não importa qual pecado, Deus perdoou. Só que também tá dizendo claramente o que Deus não se agrada, né? Deus perdoou e tá dizendo também o que Deus não se agrada. O perigo da imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ai, esse versículo é famoso pra caramba, né, gente? Todo mundo já ouviu, né? Então gravem aí, ó. Capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Importante. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que une o Senhor é o Espírito com ele. Gente, aqui eu gostaria de falar só uma coisa muito pertinente. Os dois se unem em uma só carne, quando há uma relação sexual. Há uma ligação muito forte quando se há uma relação sexual. Por isso que é tão importante você não ter relação sexual a mero prazer, por ter. Você tá tendo pactos de sangue com pessoas que você talvez mal conheça. Talvez quando você não tem entendimento, quando você não está no Senhor, quando você não aceitou a Jesus, não recebeu o batismo, não tem essa consciência, tudo bem. Mas depois que você está em Cristo, que você conhece a palavra de Deus, que você sabe da importância de um ato sexual, o que isso pode gerar, o peso que isso pode trazer para sua vida, então é hora de mudar. É hora de mudar o comportamento. É hora de mudar a forma de agir. Depois que eu me batizei, eu fiz uma promessa que eu só teria relação com a pessoa que eu me casasse depois do meu casamento. E isso realmente aconteceu. Eu me casei sem dormir com meu marido. E eu sou extremamente feliz. É uma relação extremamente sólida em Cristo, em Jesus.
sendo o centro. E o casamento é algo extremamente complexo. Se você não tiver Jesus como centro, é por isso que a gente vê tantos casamentos se diluindo. E às vezes casamentos lá do passado, que a pessoa foi prometida e se casou e às vezes nunca chegou perto do marido, o casamento perdurou por 50 anos. Porque existe uma ligação muito forte. Então, se você está em Cristo, mas não está se guardando, se guarde. Se guarde, que você vai ver a presença de Deus muito mais forte na sua vida. Você vai ver a proteção de Deus muito maior na sua vida. Isso não é um conto de fadas. Isso não é coisas da cabeça de quem quer se guardar. Não, isso é algo muito forte, isso é algo muito gratificante. E eu nunca vou me arrepender de ter me guardado. Eu me guardei por quase 3 anos depois que eu me batizei, até encontrar a pessoa certa, até encontrar a pessoa que eu queria me casar. E foi maravilhoso, foi perfeito, tanto pra mim quanto pra ele. Principalmente porque eu tive que encontrar um homem que realmente acreditasse em Deus, que realmente fosse cristão ao ponto de querer a mesma coisa que eu. Porque a maioria dos homens não quer. Entendeu? Então, se ele já não quer se guardar, então como que ele quer ter um casamento pleno? Porque a parte mais fácil é se guardar, gente, acredite. Depois é muito mais complexo tudo que vem depois. Então, se você está em Cristo, se você vai à igreja, se você conhece Jesus, se guarde, que eu tenho certeza que você ainda vai escrever pra mim: olha, você tinha razão por eu me guardar, Deus me honrou profundamente, eu conheci a pessoa certa e eu estou extremamente feliz. Aqui Paulo deixa claro, os dois serão uma só carne, e é isso que acontece quando você tem uma relação. Os dois são uma só carne, há uma troca é como se fosse um pacto de sangue a relação sexual. Fujam da imoralidade sexual, é o que ele diz. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E é verdade, você tá pecando contra si mesmo, porque você tá deixando, como se fosse uma invasão no seu próprio corpo. Então, não, guarde esse prazer pra pessoa certa, pra você ter com uma pessoa certa. O sexo é abençoado por Deus, o sexo foi feito por Deus, o sexo não foi feito por Satanás, o sexo foi feito por Deus. Mas para que seja especial e que seja com uma pessoa certa. Ok, meus amores? Eu sei que é complexo falar disso, é polêmico falar disso, mas é extremamente importante falar disso. É extremamente importante. Às vezes as coisas estão dando errado no relacionamento e tu não sabe nem porquê, mas o que tá acontecendo? A gente não se entende. Porque quando você se guarda, existe uma ligação tão forte, que qualquer problema, parece que você volta no tempo e fala: não, eu me guardei pra essa pessoa é a pessoa que Deus tem pra mim. Não é essas setas do demônio, essas setas do diabo que vão destruir meu casamento, que vão destruir minha relação. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Cara, é tremendo isso. É tremendo. Paulo fala aqui de uma forma bem forte. Bem forte, algo que a gente... Às vezes a gente teme falar com as pessoas sobre isso. Eu não tenho nenhum problema, porque eu não sou melhor do que ninguém porque eu me guardei. Não, isso foi bom pra mim. Isso foi perfeito e agradável pra minha vida, ter me guardado. E eu agradeço a Deus por eu ter conseguido isso. Porque não é fácil. Não é fácil se guardar. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas é gratificante. E quando você tem um relacionamento que você tá em dúvida e não teve relação sexual naquele relacionamento, é muito mais fácil você se desvencilhar daquela pessoa. É muito mais fácil. Entendeu? Porque quando você tem um relacionamento que tem um pacto de sangue, é muito mais difícil. Parece que sempre fica um pesar. Parece que sempre fica uma coisa pra trás. Por isso que quando eu me batizei, a promessa que eu consagrei meu corpo a Deus naquele dia do meu batismo. E que se fosse pra continuar fazendo as coisas como antes, como velha criatura, não faria sentido eu me guardar, eu me batizar, ou eu viver em Cristo, ou eu estudar a Bíblia. Não faria sentido pra mim. Eu queria ser diferente, eu queria fazer diferente. E eu vou dizer, gente, que eu nunca me senti tão valorizada quanto mulher enquanto eu me guardei. Porque não faltou pretendentes, porque eu falava... Aliás, acho que quando você fala que você tá se guardando, aí que mais pessoas olham pra você diferente.
Não faltou pretendentes. A diferença estava que eu tive olhos de sabedoria, eu tive o poder de Deus agindo na minha vida para que eu realmente escolhesse a pessoa certa. E não me deixasse levar pela pessoa errada, como eu sempre me deixei antes de me batizar. É profundo, gente, é profundo isso. E eu não tenho como explicar isso a vocês, eu tenho que pedir pra vocês que vivam isso. Vivam essa santidade do corpo de vocês. Tenham o corpo de vocês como algo muito importante, muito especial. Não se doem pra qualquer um. Não esteja ali pra qualquer um. Eu garanto pra vocês que é gratificante e recompensador quando você se guarda pra pessoa certa. É muito especial. Capítulo 7. Vamos lá. Acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escrevem, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Aqui vem a falar, né, de não ter aqueles casamentos com várias mulheres, que o homem tem várias mulheres, que isso não é certo perante Deus. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma, a mulher para com seu marido. Gente, a Bíblia diz que o homem tem que ser o provedor, que a mulher tem que cuidar da casa, coisas que vocês já estão cansados de saber, né? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Aqui tem gente que pega só esse versículo aqui e fala que a mulher tem que fazer tudo que o marido manda. Então aí a mulher pode pegar o de baixo e falar que o marido tem que fazer tudo que a mulher manda. Não, gente, quando você tá em Cristo, quando você tá tendo um relacionamento em Cristo, existe conversa, diálogo e tudo é bom e perfeito e agradável à vontade de Deus. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois una-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Aqui tá dizendo não se neguem um ao outro, quer dizer, Deus aprova o sexo, mas dentro do casamento. Então você não negue, mulher, para o seu marido, né? Não se faça de difícil para o seu próprio marido, ok? Se tem algo no sexo que não te agrada, converse com o seu marido, mas não se negue a ele, né? Porque o homem fica muito mais feliz quando a mulher também dá prazer a ele, certo? Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Que dirá, ele tá falando só o desejo, ele não tá nem dizendo pra você fornicar, né? Os casados dou este mandamento, mas o Senhor, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Aqui, né, gente, se você se tornou crente, se você está casado com alguém que não é crente, santifique seu marido, né? Mas eu costumo dizer, se você ainda não se casou, não pense em se casar com alguém que não tem o mesmo jugo que você. Procure alguém que já está na graça. Procure alguém que conhece o Senhor e que ama o Senhor. Isso era o primeiro preceito para mim, conhecer alguém. Tinha que amar a Deus tanto quanto eu. Sabe por quê? Porque você vai dizer, eu vou converter essa pessoa. Ela vai se tornar crente. Mas ela vai se tornar crente por Deus ou por você? Se for só por você para te agradar, isso não vai durar. Então, escolha muito bem quem vai passar o resto da vida com você. Escolha muito bem mesmo. Se você ama muito a Deus, se você quer ter uma vida real com Deus, escolha alguém que já conhece a Deus, que já tem um relacionamento com Deus, que isso vai facilitar muito a sua vida.
Os outros e eu mesmo digo, não, Senhor. Desculpa. Aqui. Versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aqui não tá dizendo pra você, por exemplo, se o seu marido é descrente e ele se divorciou de você, que você vai morrer por isso, né? Deus te liberou aqui. Você, mulher, como sabe se salvará... Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sem ter sido circuncidado? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado para ser escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre foi chamado é escravo de Cristo. Vocês estão comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tendo o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não cometa pecado. Mas aquele que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Gente, não, Paulo aqui acabou. Não concordo. Gente, casamento é muito bom. É muito bom você ter alguém pra dividir sua vida. Sabe por quê? Porque no fim das contas, ficar sozinho é muito triste. Paulo aqui, ele tinha um chamado e um ministério gigante. Ele vivia o tempo inteiro dele ocupado com Deus, ocupado com as coisas de Deus, ocupado com essas rebeliões que tinham na igreja. Talvez por isso ele não sentisse falta de ter uma esposa. Mas tenham sim uma esposa, construam sim uma família. Eu não sei porque ele escreveu dessa forma, talvez ele tenha tido uma desilusão amorosa, não sei, realmente não me foi passada a vida amorosa de Paulo, apenas que ele não se casou. E aqui ele põe o casamento como algo não tão bom. Não vejam assim, porque você viver em pecado, transando, tendo relação com um monte de gente no mundo, você não está de acordo com Deus. Mas você viver sozinho também não é bom pra você. Tenha alguém, encontre alguém, peça alguém pro Senhor e ele lhe dará a pessoa certa, que fará bem pra sua vida. Não pense que vai ser flores, porque não vai, porque nada na vida é flor. Eu cheguei a uma conclusão que ficar sozinha não é bom, casar às vezes tem os momentos ruins, tudo vai ter momentos difíceis na vida da gente. Então não se preocupe, viva o momento e viva da forma que você quer. Mas sempre de acordo com a vontade do Senhor. Mas não leve assim, estou tentando, eu gostaria de poupá-los disso, é muito pesado, não concordo. Viva, porque senão você vai ficar na eterna dúvida se é bom ou não se casar. Eu acho que todo mundo tem que provar isso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. E os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Eu concordo muito com o que ele diz aqui, que o tempo é curto. O tempo aqui na Terra é muito curto e passa muito brevemente. Procure servir ao máximo que você pode a Deus, as pessoas, ajude as pessoas. Tenha um relacionamento amoroso, sim. E procure tudo que te faça bem, que faça bem aos outros. E tudo de acordo com as leis do Senhor. Quando ele fala as leis, parece que é algo pesado, né? Mas com a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é o que há de melhor para as nossas vidas. Desse curto espaço de tempo que nós temos aqui. Versículo 32. Gostaria de vê-los livres de preocupação. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor.
em como agradar o Senhor, que é o caso dele, e é verdade, gente. A gente tem muito mais tempo pra fazer as coisas de Deus quando a gente não tá casado. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para impor restrições, mas que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Aqui ele tá dizendo, né? Vocês não se casem, mas também não tenham relação e se consagrem. Tem pessoas que nasceram para se consagrar. Talvez você seja uma pessoa que nasceu para se consagrar. Eu estava, assim, bem assim, perto disso. De achar que eu não ia encontrar ninguém. Mas Deus não quis assim. Porque Deus queria que eu me casasse. Você não teria colocado a pessoa certa que me convencesse a me casar. Eu demorei para me casar. Eu demorei para escolher a pessoa, para achar a pessoa que eu tinha certeza que eu queria passar o resto da minha vida. Então, gente... Entregue a vida de vocês pra Deus e deixe que Ele comande. Porque quando eu parei de escolher, foi que Deus colocou a pessoa certa também. Porque antes eu só escolhi errado. Só dava ponta fora. Tá. Capítulo 36. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, acho que deve se casar. Faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Aqui tá dizendo claramente que o casamento não é uma obrigação, tá, gente? Tem que ser, a gente tem que querer também. Não é uma obrigação, uma coisa que tem gente que fala, você tem que se casar e ter filhos, isso é bíblico. Então o que Paulo escreveu aqui a gente vai rasgar e botar fogo, porque ele tá dizendo pra gente não se casar aqui, né? Que a gente pode se dedicar somente ao Senhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar-se com quem quiser, contanto que ele permaneça ao Senhor. Então, gente, a partir do momento que você se casa, você está ligada com seu marido enquanto ele viver. Em meu parecer, ela será mais feliz, lá vem, gente, se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Ai, gente, é complexo isso. Eu acho que você tem que seguir realmente a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que você conheça outra pessoa após a morte do seu esposo, é da vontade de Deus. Aceite isso e receba isso como algo bom. Se não for da vontade de Deus, viva na presença de Deus. Mas não existe uma regra. Capítulo 8. A comida sacrificada aos ídolos. Com respeito aos alimentos santificados aos ídolos... Ai, desculpa, gente. Deixa eu tomar um café aqui. Olha o tamanho do meu copo de café. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi as pessoas tomando esse tanto de café. Eu falei, mas esse povo é doido, porque no Brasil a gente toma uma xicrinha pequenininha, né? Aqui a gente toma um copo desse tamanho, mas o café é fraco, gente. É bem fraco e a gente coloca tipo um leitinho, aí fica mais fraco ainda. Eu falo assim, gente, esse povo não deve ficar no 220, né? Mas depois você acostuma e você só consegue tomar se for um copo desse tamanho de café. Com respeito aos alimentos santificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa permanecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, está entre aspas, e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas por meio de que vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Quer dizer, aquilo que você consome, você acredita que pode te fazer mal, vai fazer. Aquilo que você... A consciência fraca é contaminada. Isso é muito forte, né, gente? Se a gente levar isso para os dias atuais...
O coach devia pegar essa frase aqui, ó. Quem tem a consciência fraca fica contaminada. Que é o poder da mente. Ele tá falando nada mais do que o poder da mente aqui. Se a consciência é fraca, a consciência fica contaminada. Aqui em cima ele tá falando que não tem poder nenhum sobre nós, porque não existem outros deuses. Então é a sua consciência que causa os problemas na sua vida, muitas vezes. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Mesma coisa aqui, ó. Não deixa a sua consciência dominar você. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem conhecimento comer um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Então, vai cuidado com as atitudes. A gente não tem que levar assim muito. Não tem que levar ao pé da letra. Ele tá falando de comida aqui, mas isso vale pra tudo. Se você faz uma coisa que você tem consciência do que você tá fazendo ali, e aí a pessoa vê você fazendo aquilo, quer dizer, ele tá dizendo que comer o alimento santificado a outros deuses não significa nada, porque não existem outros deuses. E você vai lá e come porque você, isso não tem nada a ver. Aí uma pessoa que é fraca de mente não tem esse conhecimento de que não vale nada aquele alimento, que não significa nada. Aí ele vê você comendo, acha que pode comer, come, só que atinge ele a idolatria, atinge ele o medo, entende? Então é por isso que aqui diz claramente que nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com os nossos atos, porque nós muitas vezes somos exemplos. E não é uma coisa saudável se a gente começar a dar exemplos ruins. Não é bom aos olhos de Cristo, nós estamos pecando. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos. Profundo! Paulo é extremamente profundo. Consciência. Então, gente, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Nós paramos aqui no capítulo 8, no versículo 13. Nós vamos começar agora no capítulo 9, no próximo vídeo. E acho que nós 2 vídeos nós já terminamos Coríntios. Rapidinho. Gente, muito obrigada por ficar comigo em mais um vídeo. Muito obrigada por esse momento com a gente. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de vocês, ok? Meus amores, um beijo e fiquem com Deus.